totalmente pistolados. E aí, como sempre, depois dos jogos do Mengão, vamos aí para mais um pós-jogo do Flamengo aí. Ontem uma boa vitória, 2-0. O time jogou bem. Teve, obviamente, as falhas na parte defensiva. Teve aí o Matheus Cunha pegando o pênalti, né? Golaço do Arrascaeta. Gerson jogando bem. Gabigol jogando bem. Mas também teve confusão, hein? Gabigol e Marcos Braz se pegaram lá fora. Quando o Gabigol saiu, foi reclamar do gramado. Eu acho que o Braz não deixou barato, não. Mas vamos lá. Falando aí um pouco do jogo. O jogo foi bom, jogo, até me surpreendeu. Né? Enfim, o elenco tá dando a resposta. Parece que aquela notícia vazada aí deu um choquezinho ali no elenco. Né? Parece que o elenco quer mostrar, quer responder agora em campo. O que, né? Não tinha necessidade nenhuma, né? Que é o trabalho deles, ganham para isso. Né? Não ganham para ficar de sacanagem. Mas aí o Matheus Cunha fez uma grande partida e pegou o pênalti. Vai ser um pouco aí, talvez seja uma dor de cabeça aí, que não é uma dor de cabeça pro Sampaoli, já que o Rossi já chegou no Brasil, inclusive. Né? E o jogo foi isso, o Flamengo controlou bem o jogo, fez jogadas bem entrosadas, mostra aí que o time está evoluindo, como o Guzmão fala, e eu só espero que mantenha a mesma pegada, né? Porque é complicado, assim, não dá para entender como o Flamengo consegue jogar bem alguns jogos, e aí, de repente, uns jogos que você não. É inacreditável, né? É inacreditável, como o jogo do Santos, como, apesar da vitória, né? Ou o mais emblemático aí, o jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Que por falar nisso, meteu 1-0 lá dentro da casa do Corinthians, lá na Arena Impressora HP, lá. Esqueci o Neoquímica Arena. É, enfim, primeiro tempo foi um pouco de falhas na defesa, né? Sistema defensivo. Começou aí com, né, já começando tomando susto logo no início do jogo, com a defesa aí do pênalti pelo Matheus Cunha. Bela defesa, né? Não foi o pênalti mal batido, ele defendeu o pênalti mesmo. Um bom sinal, né? Um bom sinal aí. O Flamengo já é tradição de ter bons goleiros, mas não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, não. Teve alguns bastidores ali com o Hugo Souza, enfim. Né, o Hugo Souza aí, falar em Hugo Souza, começou bem, era até cotado para a seleção brasileira, mas, enfim, depois aí de problemas extracampo, não sei se subiu a cabeça, não teve aí as pessoas em volta, né, o staff dele aí, não sei se conseguiu aí muito instruí-lo corretamente, ou ele mesmo também, né, não dá para ficar botando a culpa, né? O jogador também tem que ter noção de si, né, não ficar somente com babás em volta falando que pode ou que não pode. Mas enfim, e falar em Hugo Souza, tá de saída aí. Vai pro time de Portugal chamado Chaves. Nunca ouvi falar. Mas boa sorte aí, Hugo Souza. Espero que você reencontre aí. Você é um bom goleiro, tem uma técnica boa, né? Começou arrasando aí no Flamengo. Espero que você reencontre o bom futebol aí. Então, voltando ao jogo. O jogo foi aberto também, né? Foi bom, mas aberto. E destaque aí pro gol do Arrascaeta. Que golaço, hein? Que golaço. Muito belo gol do Arrascaeta. E o Gabigol marcando novamente aí, né? O que é uma boa notícia também, depois da volta da lesão. E em falar em Gabigol, vamos aí, vou mudar aqui a notícia. Deixa eu ter que achar aqui qual é. E aí, seguindo para a segunda notícia, né? Eu já falando no início do vídeo, aí a confusão entre o Gabigol e o Marcos Braz. É a situação complicada, né? A questão. Bom, vou lá aqui dar rapidamente aí um resumo. O Gabigol está muito feliz aqui porque voltou de lesão, né? Já voltou de lesão, mas infelizmente aí por causa do gramado, alguns buracos no gramado, lesionou o tornozelo novamente, né? No jogo contra o Fortaleza. E aí lá no vestiário, né? Tava cabeça quente, reclamou diretamente com o Marcos Braz. O que eu não deixo de ter razão, né? E aí acho que aí os dois têm razão, né? Os dois têm razão, não. O Gabigol tem e não tem razão, né? A razão que ele tem é reclamar, realmente. Enfim, mas é uma situação que está do gramado do Maracanã. Enfim, o Flamengo é refém, né? E, enfim, tá porque quer, não sei. A situação do Maracanã já é conhecida, né? Mais velha do que o próprio Maracanã, eu acho. Enfim, aquele velho problema. É muito jogo para pouco campo. Dois times. Um time, hoje em dia, para jogar 70 partidas no ano. Já é demais para um gramado, 80 partidas no ano, sabe? Já é demais para o gramado. Imagina dois times. Tanto que. E o Vasco ainda querendo aí. Né? Passou, acho que parece que agora, com a questão dos empréstimos lá, esquisito. Enfim, a questão do Vasco Maracanã ficou em segundo plano, vamos dizer assim, lá no Vasco. Mas, cara, é muito jogo para o gramado não aguenta. Né? Ou muda-se o gramado, né? Põe-se sintético, mas são dois times jogando toda semana.
né? Inclusive, mesmo sem o Vasco ou sem o Botafogo jogando ali, digamos que eles não jogassem nunca no Maracanã, ainda assim é muito. Né? Tanto que Flamengo e Fluminense eles vão ter que deixar aí de jogar alguns jogos. Não sei ainda quais serão, mas acho que pro fim da temporada eles terão que deixar de jogar jogos no Maracanã, em casa, por causa disso. Né? É uma situação complicada, né? Porque o Flamengo não tem estádio. Mesmo que agora tá se falando aí, meu Deus, vamos fazer o estádio. Mas o estádio não fica pronto. Vai demorar o quê? Uns 3 anos, 4 anos, se for tudo rápido aí, vamos botando assim. Enfim, estádio demanda muito mais coisa do que só o estádio. Tem que ter as obras de entorno, o impacto que vai ter na região, seja lá qual for a região. Então é uma coisa mais complicada aí, a construção do estádio. Mas dividir também é uma outra situação que não dá. Talvez o Flamengo pudesse aí pegar jogos menores e transferir aí para a Ilha do Urubu, que o Vasco vai. Quer dizer, a ex-Ilha do Urubu, que agora o Vasco vai jogar aí, o estádio da Portuguesa, de Portuguesa do Rio, né? Portuguesa do Rio, lá na Ilha do Governador. Mas acho que poderia ir para jogos de menor capacidade, menor atrativo, digamos assim, passar esses jogos em outros campos aí para dar um respiro pro gramado. Ou troca-se o gramado inteiro, põe sintético, e talvez o sintético seja mais resistente, não sei. Enfim. Mas aí, o Gabigol tem razão em reclamar com relação ao gramado, mas também isso aí é uma coisa que foge aí da alçada do Marcos Braz. O que ele vai fazer? Ele é diretor de futebol, né? Ele não é, enfim, cada um com seu cada um em seu quadrado. A única coisa estranha é tipo essa que eu sempre venho falando, né? Essa coisa no Flamengo aí, essa falta de hierarquia, de disciplina. Assim, o Gabigol pode até ficar chateado, mas chegar e discutir de forma acalorada, é até necessário o Gerson intervir. Isso aí é um pouco demais, meu irmão. Você tá falando com o seu chefe, né? É o cara que comanda aí. Então, enfim, não é porque você é o principal jogador ou um dos principais jogadores que ele dá aí. Então, fica pra mim. Tá certo e tá errado ao mesmo tempo. O que vocês acham aí? E aí, enfim, voltou, fez o gol, se recuperou, tá lesionado de novo, e aí a gente não sabe como é que vai ficar pro jogo de quarta-feira, jogo importantíssimo, né? Jogo da Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, a pedra do sapato do Flamengo aí, né? Sempre chegando junto com o Flamengo, desde 2019, tirando, deu um hiato aí, 2013, foi a final da Copa do Brasil, mas Flamengo e Atlético Paranaense sempre se enfrentando. E aqui você vê na notícia que, ó, em relação à lesão, não foi a primeira, né? Foi a segunda lesão em 2020, partida contra o Del Valle pela Libertadores. Ele ficou fora por 40 dias com uma lesão também no tornozelo, devido às condições de gramado. O Flamengo nessa situação aí do gramado enfim, é uma situação que não vejo como ser resolvido de forma célere, né? E assim, mesmo com. Acho que a melhor. Porque também fica difícil falar, você não sabendo ali a situação, como é que funciona direito. Mas talvez a situação melhor aí seriam os dois times, né, o Flamengo e o Fluminense, para jogos de menos atrativo, procurarem aí outro estádio para jogar e deixar também o gramado conseguir respirar, né? Porque não adianta, jogo em cima de jogo em cima de jogo em cima de jogo, não há gramado que aguente. Né? Acho que, enfim, você pegar aí o Campeonato Brasileiro, que outro estádio suporta tanto jogo assim seguido? Né? Acho que nenhum, porque cada um joga no seu estádio. O Flamengo e o Fluminense acho que são os únicos, se eu não me engano, que dividem. Pode ter outros aí que dividem, mas a quantidade de jogos é grande, ainda mais que tanto o Fluminense não mais, né? Mas o Flamengo está nas 3 principais competições. O Fluminense foi eliminado pelo próprio Flamengo na Copa do Brasil, mas segue firme na Libertadores no Brasileiro. Então também são mais jogos, mais jogos, mais jogos. Né? Então, é isso aí, galera. Ficou feliz aí? Ficaram felizes? Eu fiquei satisfeito com o resultado e espero que o Flamengo consiga manter, né? Aquilo, não precisa vencer sempre, mas pelo menos apresentar um futebol aí ser apresentável, melhor dizendo, né? Aí uma exibição apresentável, que enfim, não patética como foi aí a vitória contra o Santos, enfim, o Santos todos já sabem a situação, e contra o Red Bull, né? Isso ali não tem explicação, não tem desculpa, né? Para mim, assim, pode perder, pode empatar, pode tomar goleada, inclusive, mas tem que se comportar aí minimamente com um time do tamanho que tem, né? Não é um elenco para ficar tomando de 4-0, para tomando passeio, né? O Flamengo não investe para isso e os jogadores também têm que ter essa noção, né? E outra noção aí de escutar o treinador é o comandante, o diretor é o comandante também, enfim, tem a hierarquia, né? Escutar mais e falar menos, enfim, é isso aí, essa é a minha opinião contra o Flamengo. Vamos aí, quarta-feira, tamo junto, vamos fazer o pós-jogo, dependendo aí, é sempre complicado o fuso horário, mas eu vou tentar fazer aqui um esquema aqui para conseguir acompanhar o jogo aí. Vou tentar fazer a live. Aí, vamos tentar fazer uma live aí. Se vocês quiserem aparecer, acompanhar junto com a gente, vou ver. Não posso prometer, mas vamos tentar.
Então é isso aí, galera. Curtam, compartilhem, ativem o sino. E amanhã tem mais vídeos também. Amanhã o André e o Guzmão vão aparecer. E aí eu vou falar mais, fazer um mesa quadrada, falando das notícias de futebol. Eles também vão dar o pitaco deles acerca do jogo do Flamengo. Beleza? Então é isso aí. Como eu falei, curta, compartilhe, ative o sino. Espalhe as sementinhas, como o Guzmão fala. Até amanhã. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, dependendo de onde vocês estão. Obrigado aí pela... Estamos conseguindo inscritos todo dia, diariamente. Isso é muito bom pra gente. E só tenho a agradecer. E é isso aí, galera. Fui! E aí, seguindo para notícia.